Hoje a gente começa aqui na igreja algo extremamente, eu diria, importante para as nossas vidas. A gente começa oficialmente hoje uma jornada, passa por uma série de coisas e, evidentemente, começa aqui no domingo. Eu queria fazer um convite enorme a vocês, a gente fazer uma série grande de reflexões. A gente começa hoje, vai até o último domingo de novembro. E a gente está separando isso da seguinte maneira, a fim de que a gente possa, de alguma maneira, entender a lógica de toda essa jornada. A gente está na primeira temporada. E hoje é o episódio número 1. E esse episódio tem um título. Ele chama-se O Convite. Eu queria, desde já, dizer para vocês que eu sou absolutamente, eu diria, apaixonado por Jesus. Mas quando eu digo isso, eu fico com medo, porque a distância da minha vida para a vida dele é tão grande que questiona essa declaração de amor que eu faço agora. Mas ainda assim, apesar de ser quem eu sou, apesar da distância, do gap que existe entre a minha vida e a vida dele, eu queria dizer para vocês que Jesus é apaixonante. Eu queria dizer para vocês que Jesus é a pessoa mais fantástica que eu possa querer me tornar igual. Agora, Meg, obrigado, querida. Tem um cântico, alô, velha guarda eu não diria velha guarda da Mangueira, mas velha guarda aí da igreja evangélica. Tem um cântico que diz assim: muito embora um só... galera, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista. Uma das características mais incríveis para mim de Jesus é precisamente o seu aspecto revolucionário. Eu sei que eu posso hoje com tranquilidade, porque o espectro político do Brasil num certo sentido, outro, mas eu quero dizer a vocês que Jesus foi, sem dúvida alguma, um revolucionário. Jesus subverteu tudo aquilo que a gente possa pensar que estava estabelecido. Eu espero que Deus me dê capacidade, junto com você, para a gente entender essa subversão, essa revolução, essa mudança radical que Ele fez em várias coisas. Agora, o aspecto revolucionário da vida de Jesus não está no seguinte fato. Não está no fato de que Ele andou sobre as águas. Eu quero dizer que antes de Jesus, nem depois de Jesus, ninguém andou sobre as águas. Aliás, eu acho que vi um vídeo na internet de um pastor que tentou andar sobre as águas e morreu afogado, ou se afogou, ou os bombeiros tiveram muito trabalho com ele. Ninguém, absolutamente ninguém, antes de Jesus, fez algumas coisas. Ele curou cegos, ele curou pessoas com necessidades especiais, e mais, ele fez uma coisa que eu gostaria que ver essa coisa absolutamente repetida. Ele trouxe da morte um amigo seu chamado Lázaro. Ele ressuscitou pessoas, ele tocou na ferida das pessoas, ele curou as pessoas, mas nada desses milagres absolutamente extraordinários fazem para mim de Jesus o revolucionário que ele foi. Ele não revolucionou as coisas, ele não subverteu o establishment, não porque ele fez todas estas coisas extraordinárias, não somente. A coisa mais revolucionária que Jesus fez, na minha perspectiva, na minha humilde visão, a coisa mais incrível que ele fez, foi um convite. Ele simplesmente apareceu no cenário e fez um convite. E esse convite, ele é simples, ele é direto, ele é pessoal, ele vai no ponto, e por isso mesmo, esse convite é absolutamente revolucionário. Ele muda tudo a partir deste convite. Que convite é este? Eu queria dar uma olhada, eu queria que você pudesse vir comigo. Olha a descrição desse texto. Caminhando pela praia do Mar da Galileia, Jesus avistou 2 irmãos. Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando e lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Amor, passa você para mim, por favor. Jesus convidou, ou então fez o seguinte convite. Será que a gente pode repetir juntos e juntas as letras que estão em azul? Jesus convidou. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Mas segura aí.
Esse convite fez de Jesus alguém absolutamente revolucionário. Essa ideia dele aparecer e olhar para as pessoas e dizer a elas, venham comigo, isso mudou tudo. A gente avança, e ali está posto, sem ao menos fazer uma pergunta, eles, as pessoas que foram convidadas para irem com ele, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai, consertando as redes. E Jesus fez aos 2, letra azul a gente fala juntos, tá? E Jesus fez aos 2, e a mesma proposta é, venham comigo. E eles nem hesitaram, deixaram o barco e o pai, e literalmente o acompanharam. Esse convite de Jesus, ele é absolutamente revolucionário. Eu vou te dizer por que revolucionário. Porque naqueles dias, as pessoas eram convidadas a se juntar a um templo. Naqueles dias, as pessoas eram convidadas a se unir a uma religião. Naqueles dias, as pessoas eram convidadas a se unir a uma doutrina. Naqueles dias, as pessoas eram convidadas a se unir a um sistema. Jesus revoluciona tudo quando ele simplesmente aparece no cenário e diz, vem comigo. Sabe o que significa vem comigo? Vem atrás de mim, mas não só atrás de mim, em algum momento, vem ao meu lado, caminha comigo, suja o pé na poeira da minha própria estrada. Quando ele diz, venha comigo, ele está dizendo, o teu caminho agora é o meu caminho, ou o inverso, o meu caminho é o teu caminho. Vem comigo, anda comigo. E esse convite, ele é tão absolutamente revolucionário, que eu e você talvez não tenhamos o impacto dele, porque sou eu que estou dizendo isso. Agora, você não acha estranho estarem 4 pescadores fazendo os seus afazeres cotidianos no mar? Aparece um cara estranho, não tão conhecido até aquele momento, olha para eles e diz assim, venham comigo. Se aparecer alguém hoje na sua vida e aparecer no trânsito, aparecer na tua casa, aparecer no teu trabalho, levantar e literalmente olhar para você e dizer assim, Nils, venha comigo. Pedro, venha comigo. Se alguém aparecer na minha vida hoje me chamando para ir com essa pessoa, dizer, vem comigo, Eduardo, eu vou fazer as seguintes perguntas. Primeiro, qual é a primeira pergunta que eu vou fazer? Quem você é? Nem antes, para onde? Segundo, para onde você está me chamando? Terceiro, esse vem comigo está implicado o quê? Quais são as consequências disso? Nenhuma destas perguntas foram feitas, nenhuma delas foram feitas. Jesus apareceu ali e falou para aqueles caras, venham comigo. E eles literalmente largaram, no caso dos pescadores, largaram as suas redes e foram atrás deles, literalmente. Eu tenho uma suposição de que porque isso aconteceu. Eu tenho uma suposição, e não é uma suposição infundada, mas me permita dizer que é uma suposição, porque o texto não nos registra isso. Eu acho que aquelas pessoas largaram as redes e foram atrás de Jesus, e eu só estou dando exemplo dos pescadores, porque esse convite, como se verá no domingo que vem, foi estendido a outras pessoas, mas essas pessoas largaram tudo, sem saber quem Jesus era, sem saber para qual era o caminho. A razão pela qual isso pode ter acontecido é a seguinte. Eu não sei se você já ouviu falar em alguém que tem áurea. Alguém já ouviu falar em alguém que tem áurea? Áurea pode ser a nossa tia, pode ser até uma prima da gente, beleza? Mas se a gente quiser falar de aura na perspectiva esotérica, é a seguinte, todos nós temos uma espécie de campo energético, e a gente chega no lugar e aqui aquela aura está ali. Evangélicos, vamos abrir um pouquinho a cabeça, não tem nada demais aí, né? Campo energético e tal, tá, mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, concordemos ou não com áurea, ou aura, você já teve num ambiente, assim, na boa,
Não é que a pessoa chegou e imediatamente você disse, o ambiente ficou ruim. Mas você já conviveu com gente que, toda vez que você tinha que encontrar essa pessoa, segunda, terça, quarta, quinta, aquela pessoa chegava, ela desestruturava as coisas. Cara, sabe, eu vou usar a palavra, sabe aquela energia negativa? Não é isso que a gente quer dizer? Você já conviveu com gente assim? Poxa, só eu convivi com gente assim. Você já conviveu, agora vamos para o oposto, você já conviveu com gente com exatamente o oposto. Aquela pessoa, por alguma razão, cara, ela traz uma coisa boa para as relações, para o ambiente. Campo energético, áurea. Deixa eu te dizer o que é que, do fundo do meu coração, eu creio, porque the Bible tells me so, a Bíblia diz assim. Por uma razão muito simples. Eu acredito que a pessoa que a gente é esse negócio que as pessoas aí fora chamam de campo energético. Eu acredito que aquilo que de fato a gente impacta nas nossas relações. Sabe, há pessoas que são tão maravilhosas, que elas sentam numa reunião e não precisam falar nada, a própria presença delas parece que traz perfume ao ambiente. Vou te fazer uma pergunta. Se eu te pedisse como Jesus era, a gente vai fechar os olhos, cabelo grande. Se você pensou que Jesus era cabelo grande, já está errado, porque você já está me ferindo nessa parada aí. E se ele fosse careca? Se você pensar que ele era branco, quem foi que disse que ele era branco? Por que ele era branco? Loiro, dos olhos azuis. Isso nada mais é do que um grupo dominante, ao longo da nossa história, que projeta na divindade um aspecto dominante. E se ele tivesse cabelos Rastafari? E se Jesus não fosse branco? E para não, botar tanto tempero nessa história, e se ele tivesse os olhinhos assim como os chineses? E que ficou com o olho assim, porque todo dia a mãe chegava para ele e dizia, ele olhava, arroz de novo, mãe. Ficando com o olhinho daquele jeito. E se ele fosse isso? Agora, independente se ele tinha olhinhos assim, se ele tinha cabelo, se não tinha cabelo, qual era a cor dele, uma coisa eu acho que a gente pode imaginar juntos, e todos nós somos capazes de reconhecer. Você pode imaginar a quantidade de amor que tinha naquele coração, cara? Você pode imaginar a quantidade de generosidade, de perdão, de paz. Os títulos que a Bíblia dá, por exemplo, ele é o príncipe da paz. Você pode imaginar uma pessoa que está tão cheia de paz, tão cheia de amor, tão cheia de generosidade, e para usar uma palavra moderna, tão cheia de inteligência emocional, tão cheia de fraternidade, tão absurdamente cheia de tudo aquilo que a gente possa chamar bom. Você acha que esse negócio não exalava pelo poro dessa pessoa, que isso não estava na cara dela, no braço dela? Óbvio que Jesus, sendo quem foi, ele aparece para caras que estavam vivendo um cotidiano absolutamente repetitivo, lavando as redes. Esse cara aparece no cenário, olha para o fundo dos olhos dessas pessoas e lembra, não tinha celular naquela época. Olha no fundo dos olhos de Pedro, olha no fundo dos olhos de Tiago, do seu irmão André, olha no fundo dos olhos deles e diz assim, o que ele diz? Venha comigo. O impacto da pessoa dele foi de tal ordem, que os caras não perguntaram nada, largaram tudo e foram atrás dele. Esse convite de Jesus, ele é um convite que não apela primeiro para a cognição. Esse convite de Jesus é um convite que apela primeiro para o coração. Quem tem o meu coração tem a minha vida. É por isso que Jesus não explicou o convite. É por isso que ele não disse, olha, vem comigo, mas vai ter isso, isso e isso, no primeiro momento. Ele simplesmente chegou e ele falou diretamente ao coração. Tem uma palavra que eu não sei definir, não sei lá, tudo bem, não há tempo, eu não tenho competência para fazer isso, mas alma, essa dimensão imaterial do nosso ser. Jesus falava a esta dimensão. Não foi um convite à cabeça, não foi um convite necessariamente, num primeiro momento cognitivo. Jesus engajou a pessoa pelo coração, por uma razão muito simples. Se eu não tenho o teu coração, se eu só tenho a tua cabeça, eu não tenho nada.
Eu simplesmente não tenho nada. Você sabe que Gandhi foi um cara que se inspirou em Jesus para propor uma resistência não violenta ao domínio inglês na Índia. E eu me lembro de uma célebre situação de Gandhi quando ele disse o seguinte: os britânicos podem me espancar, podem nos espancar, porque a postura de não violência era se entregar de maneira absolutamente aberta, sem qualquer retorno de violência aos seus agressores. Por isso, a polícia inglesa simplesmente espancava os chamados revolucionários e eles não voltavam com violência. Princípio da não violência que ele tira da palavra de Jesus e que lá na frente Martin Luther King iria usar o mesmo princípio para startar o processo de direitos civis nos Estados Unidos. Pois ali, meus caros, de maneira absolutamente interessante, alguém lá no grupo questiona Gandhi sobre a eficiência desse método. E Gandhi diz: os ingleses podem espancar o meu corpo, eles podem bater em mim, eles podem me agredir, eles terão o meu corpo, mas geral jamais terão a minha obediência. Porque a minha obediência, ela se constrói aqui dentro. Quem tem o meu coração, tem a minha vida. Jesus chega e quando você olha o convite que ele fez, venha comigo, não tem lógica. Sabe por que não tem lógica? Porque não é um convite à lógica, não é um convite à razão no primeiro momento, não é um convite à cognição, é um convite ao coração. E aí, meus caros, tem um segundo elemento. Tem um segundo elemento fantástico neste convite. E esse segundo elemento agora bate na gente. Eu queria, assim, do fundo do meu coração, pedir para você olhar isso aqui. E você sabe o que é esta planta? A gente está falando aqui de uma videira, não é verdade? E eu queria que você achasse nesta videira não as uvas, porque elas estão muito salientes nesta fotografia. Eu queria que você pudesse seguir a linha do caule. Dá uma olhada no caule, no tronco. E se você puder, por trás da uva, tenta achar um raminho pequeno ali. Tenta achar o ramo, que não é o caule, mas que sustenta a uva. Porque essa fotografia pode nos enganar no primeiro momento, porque a primeira coisa que salta aos nossos olhos são as uvas, mas essas uvas são frutos de um caule que sustenta os ramos. E eu sei que a fotografia é um atentado a esse momento, por isso eu vou tentar escurecer a tela, senão você não vai prestar atenção a mim. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. De novo, ainda hoje, de maneira sobrenatural e espiritual, Jesus aparece na praia da nossa vida e vai fazer um convite para a gente. E o convite de Jesus não é, se torne membro da comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca. O que seria uma coisa boa. O convite de Jesus não é, venha para uma religião. O convite de Jesus que ele aparece na nossa praia hoje, sabe qual é? Qual é? Venha comigo. Como ele não está fisicamente aqui, eu já não preciso mais, como os pescadores fizeram, largar as minhas redes e seguir literalmente até ele. Não. Se para os primeiros discípulos, venha comigo, significou um abandono literal das suas atividades e seguir por onde quer que ele foi, a minha pergunta é: o que significa esse convite para mim hoje, para você hoje, aqui e agora? Que eu sou médico e vou deixar de ser médico para seguir a Jesus. Que a Rejane, enfermeira num hospital público no Rio de Janeiro, e quem é enfermeira no hospital público do Rio de Janeiro merece 600 mil medalhas, e a nossa veneração, por assim dizer, que ela largue a sua profissão para seguir a Jesus. Não. Hoje, quando Jesus diz, vem comigo, ele não pede que eu e você larguemos e andemos passo a passo com ele, porque fisicamente ele não se encontra entre nós. O que isso significa? Ele um dia disse, eu sou a videira, e vocês são não a uva é outra coisa, vocês são
os ramos. Eu sou o caule, vocês são os ramos. E aí, observa o seguinte, o caule continua caule, o ramo continua ramo. Não há fusão. Ambos continuam sendo realidades e seres ou elementos diferentes. Apenas que sem o ramo, sem a seiva melhor do caule, os ramos secam. E Jesus dizia o seguinte, se vocês estiverem conectados comigo, eu habitarei de maneira profunda na vida de vocês. Sabe o que significa seguir a Jesus hoje? Sabe o que significa ouvir e dizer, venham comigo? Não significa mais eu ter que largar o que faço. Significa eu viver num profundo estágio de conexão com Jesus, que apareceu na minha praia e disse, venha comigo. Uma conexão tão profunda, que vai começar a acontecer na nossa vida. Um processo que eu definiria como cristificação do nosso ser. A gente vai se tornando igual a Ele. Quem vive junto com uma outra pessoa por muito tempo, sabe que a gente vai adquirindo a mesma visão, os mesmos hábitos, os mesmos trejeitos. Esse caminhar, esse viver e se conectar com Jesus é a maneira de responder a esse convite. Venha comigo hoje. Ninguém precisa segui-lo literalmente. É um convite à conexão. E aí eu faço-te uma pergunta. Será que este convite não é a coisa mais importante? Será que esta conexão, sem querer comparar com outras, porque não se trata de uma hierarquia, mas será que esta conexão com Jesus não é a base, ou não deveria ser a base de todas as outras conexões que eu tenho na vida? Será que, ao me relacionar com você, Vatuzzi, a conexão com Cristo que vive em mim, será que se eu adquirir o olhar dele para te olhar, a nossa relação não mudaria? Venha comigo. Esse convite mudou tudo lá e muda tudo aqui. Agora, se ainda assim eu e você estamos curiosos para saber, tudo bem, eu vou contigo, Jesus, mas o que tem aí pela frente? Detalhe importante. Os caras largaram tudo, largaram rede, largaram as coisas e começaram a caminhar com Jesus. E aí, meus caros, Jesus começou a falar umas coisas esquisitas. Começou a falar assim, eu tenho que morrer. Jesus começou a falar um negócio tão esquisito como dizer assim, pode ser que o meu destino seja a cruz. Se ele tivesse me chamado, e lembrar que cruz era um instrumento de tortura à morte naquela época, se ele tivesse me chamado para segui-lo, e eu fosse andando, e ele começasse com esse papo estranho, sabe o que eu diria? Cara, por que você não me avisou isso lá na ponta antes? Porque eu acho que provavelmente eu não ia entrar nessa parada, não. Posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa? O convite de Jesus, venha comigo, é um convite onde a cruz é uma possibilidade. Entenda por cruz, tá? Cruz não é isso, nem aquele negócio que a gente bota aqui, nem uma imagem. Cruz são problemas, cruz são, de fato, coisas inesperadas que podem fazer com que a nossa alma sangre e sofra. O convite de Jesus, seguir a Jesus, pode implicar em problemas. Cruz não é só problema, não é só coisas que sangrem a nossa alma. A cruz pode significar eu nunca chegar a determinados lugares no emprego, por exemplo, porque simplesmente aquele sistema de coisas e de valores não batem com o que Jesus propõe. Eu digo não, e aí, por não entrar no esquema, eu nunca vou ser promovido. Cruz pode significar um determinado desconforto, porque você precisou dizer, eu sigo alguém, e os valores e a caminhada deste alguém não me permitem seguir o que está sendo proposto. A cruz é uma possibilidade na nossa vida. Sabe por que eu estou dizendo que o convite de Jesus tem como possibilidade a cruz? Porque eu quero evitar uma espiritualidade do sofrimento, da dor e do problema. Eu me lembro que eu e a Márcia éramos recém-casados. E a gente tinha terminado a nossa lua de mel, e aí eu voltei para a igreja e tal, tudo feliz e tal, lua de mel, pá, e tal, aquela coisa toda e tal. Eu me lembro de um cara idoso e tal.
E eu estava todo feliz, assim, acho que a Márcia tinha me abraçado, alguma coisa, tinha me dado um beijinho, alguma coisa assim. Daí o cara chegou para mim e falou assim: pastor, tá ligado que isso vai acabar, né? Porra, cara. Me faltou a inteligência na época, a maturidade para dizer assim, cara, ainda que isso seja verdade, porra, você acha que na boa tu tem que me falar essa parada agora? Supondo que seja verdade, você não podia ter escolhido um outro momento. O que me faltava à época, eu disse assim, cara, esse cara está projetando uma realidade em mim, como a realidade dele é tão dura, então ele não consegue admitir que alguém possa fazer uma outra história que não é dele. Ou seja, miséria detesta solidão, né, parceiro? Se eu sou infeliz, essa parada vai acabar. Eu fico pensando que, assim, sabe aquelas pessoas que dizem assim, cara, você segue Jesus, você caminha com Jesus, por que está tudo bem na tua vida? Ele não falou que ia ter cruz? Sabe quase aquele negócio de dizer assim, Senhor, está tudo bem, tem alguma coisa estranha na minha vida. Já reparou esse negócio? Cara, está tudo tão bem que vai acontecer, que vai cair um raio na minha cabeça. Não é impossível estar tudo tão bem. Ah, porque no convite de Jesus tinha cruz. Cara, a gente precisa se libertar desta parada por uma razão muito simples. A cruz não é a nossa realidade. A cruz é a nossa possibilidade. Se é possibilidade, eu não quero ter cruz. Que ela não venha. Porém, se vier, eu vou te dizer qual é a nossa realidade. A nossa realidade é a ressurreição. A cruz é a possibilidade. A realidade é a ressurreição. A sexta-feira da paixão é a possibilidade. A realidade é a ressurreição. Ora, abaixo a dor, abaixo o sofrimento, abaixo a crise, abaixo a tragédia. Eu quero a ressurreição. Qual o problema disso? Celebremos o prazer, a vida, a alegria. Um discípulo de Jesus não tem a cara de mortiça da família Adams. Pô, estou trazendo a parada da minha época, mas uma família assim, pálida e tal. E, cara, quanta gente feliz, tranquila, cheia de vida, entra num suposto caminho de Jesus e se torna triste, pálido, sem criatividade, sem arte. Que história é essa? Em nome de que Jesus chamou a gente para a cruz. Não! A cruz é uma possibilidade no meu caminho. A cruz não é a minha realidade. A minha realidade é a ressurreição. Mas por que eu quero colocar lá como possibilidade? Porque eu também quero evitar essa parada louca, triunfalista, que diz, segue a Deus, segue a Jesus, que não vai ter doença. Você não foi chamado para ser, como é que é? Não foi chamado para ser cauda e cabeça. Sabe o que é isso? Se eu estou no meu trabalho até hoje como um gerente, eu sou cauda, porque cabeça é o presidente. Se meu filho está doente, alguma coisa está errada na minha vida. A incapacidade de reconhecer que a cruz é uma possibilidade e a ressurreição é a nossa realidade, essa incapacidade da gente perceber isso no convite que Jesus nos faz, é que nos leva a essas loucuras. Livres delas. Livres delas. Eu queria te pedir por um segundo só, que você tentasse olhar para mim. Eu queria te dizer de novo, que eu creio do fundo do coração, que se você tem net vivo, eu não sei qual é a tua operadora de TV, que a gente tem, da prainha até Copacabana, mais de 35 quilômetros de praia, nessa cidade linda. Que nesse lugar chamado Barra da Tijuca tem mais de 50 salas de cinema, mais de 8 shoppings. Eu tenho absoluta convicção de que você tinha milhões e milhões de opções para não estar aqui hoje pela manhã. Mas eu do fundo do coração creio que Jesus te trouxe aqui, me trouxe aqui para a gente ouvir de novo esse convite que muda tudo. Vem comigo. Vem comigo. Agora, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Há uma diferença entre um admirador e um seguidor. Admirador é um fã. Eu gosto, eu acho legal, eu vejo, mas eu nunca me envolvo com o objeto da minha admiração a ponto daquele objeto mudar a minha vida. O seguidor não. O seguidor é um admirador que disse, aqui está o meu coração. Venha comigo, venha comigo, venha comigo. Isso muda tudo. Se você não andar sobre as águas, se curas não acontecerem, se nada extraordinário acontecer, quero te dizer uma coisa. A coisa mais revolucionária que podia acontecer na minha e na tua vida
é ouvir de novo esse convite: venha comigo. Nada mais precisa acontecer. Feche teus olhos por um instante. Quero te fazer um convite a todos vocês, indistintamente. E óbvio que nele eu me incluo. Coloca a tua mão sobre o teu coração, como um ato simbólico. Eu queria te pedir a permissão de orar por mim e por você. Pedi essa permissão. Mas antes disso, creia. E esse é um ato de fé mesmo. Creia do fundo do coração de que Ele aparece de novo na nossa praia. E hoje, Ele sussurra: venha comigo. Se você é como eu, que ouviu esse convite há muitos anos atrás, se você é como eu, que aceitou esse convite, botou o pé na estrada e tem desde então tido Jesus como sua referência, eu quero te dizer, estou falando contigo, estou falando comigo, que eu creio que de novo Jesus aparece na nossa praia e diz para a gente: continua a vir comigo. Renova a tua aliança comigo. Renova teu segmento comigo. Esse não é um convite para quem nunca o ouviu. É um convite com novo tom para quem já o ouviu várias vezes. Que coisa revolucionária. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Agora mais. Fundo do coração. Se você tem ido em igreja, não sei qual tem sido a tua caminhada, e você nunca ouviu de maneira assim, isso que eu estou te dizendo agora. Venha comigo. Por favor. Abstraia da minha pessoa. Delete da tua mente a minha imagem. Que os teus ouvidos se ensurdeçam à minha voz. Por favor. Creia do fundo do coração de que de novo Jesus aparece aqui. E assim como de maneira inesperada ele apareceu na praia de Pedro e André e Tiago, Jesus aparece de novo hoje na tua vida para te dizer: venha comigo. A cruz é uma possibilidade, mas a ressurreição é uma realidade. Esse convite não é um substantivo, porque ele não é conceitual. Ele é um verbo. Vem comigo. Ele aponta para um verbo: vem comigo. Vem comigo. Ele não quer que a gente seja admirador dele. Ele não está interessado na nossa curiosidade. Ele quer fazer de mim e de você ramo do seu caule, videira verdadeira. Viu, Jesus? Obrigado. Viu? Obrigado. Obrigado porque você não é um sistema religioso. Obrigado porque você é alguém. Obrigado pelo convite. Obrigado pela revolução que esse convite pode fazer na nossa vida. Obrigado porque não tem um projeto mais fascinante na nossa vida do que ir contigo. Obrigado porque viver e caminhar contigo ilumina e traz sentido, propósito, direção, vida. Obrigado. Será que você podia ficar em pé agora um instantinho? Só um instante. Só queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado. Só isso.